Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Professor Gil. Aqui você aprende física de maneira dinâmica e muito eficaz, ok? Nós estamos gravando hoje aqui a aula 7 sobre cinemática, tá? Se você ainda não viu as outras aulas, recorra aí à playlist e veja todas as aulas anteriores, tá? Antes de continuar, eu queria pedir que você fizesse a inscrição no nosso canal, deixasse aquele like, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa videoaula. E compartilhe com seus amigos, tá? É um material aqui do conteúdo do primeiro ano do ensino médio, né, cinemática, mas que também a galera que está fazendo aí cursinho pré-vestibular está fazendo revisão também através de nossos vídeos. Nesse momento nós vamos gravar aqui o movimento, falar sobre o movimento uniformemente variado, ok? Por que variado, né? Por que variado? Na videoaula anterior nós falamos sobre aceleração. Por que variado? Porque aqui existe mudança de velocidade, ok? Ou seja, existe aceleração. Agora, se essa mudança na velocidade acontece de maneira constante em intervalos de tempos iguais, aí nós temos um movimento chamado de uniformemente variado, ok? Se em intervalos de tempos iguais a velocidade muda da mesma maneira, nós temos um movimento uniformemente variado. Beleza? Ou seja, é aquele movimento em que a aceleração escalar ela é constante, diferente de zero. Se não tiver aceleração, se a aceleração for igual a zero, isso significa dizer que ele está no movimento uniforme. Então, não pode ser igual a zero a aceleração. Então, vamos imaginar o seguinte, se esse carrinho aqui, ó, no tempo inicial, no tempo zero, ele possui velocidade zero, e no primeiro segundo ele tem velocidade igual a 10, no segundo segundo ele tem a velocidade igual a 20, no terceiro velocidade igual a 30, o que está acontecendo? Uma mudança de velocidade igual em intervalos de tempos iguais. A cada segundo que passou aí no meu exemplo, a velocidade aumentou em 10 metros por segundo. Então esse corpo está com aceleração constante e, portanto, ele estava executando um movimento uniformemente variado, ok? Então, se nós considerarmos aí um corpo qualquer com a velocidade inicial v1 no tempo 1, e depois de um certo intervalo de tempo ele mudou a sua velocidade para v2 no tempo 2, ele está executando aí o movimento uniformemente variado, né? Se essa mudança de velocidade foi constante em intervalos de tempos iguais, beleza? E aí nós temos, no movimento uniformemente variado, algumas funções horárias. São duas funções horárias, na verdade, né? A função horária que nós vamos estudar nesse momento é a função horária da velocidade em função do tempo, ok? E aí nós teremos outra que será a posição em função do tempo. E teremos uma outra equação chamada de equação de Torricelli, né? Muito conhecida também, muito utilizada no movimento uniformemente variado. Então a primeira função horária que nós vamos estudar é a função horária da velocidade em função do tempo. Ou seja, nós teremos uma relação que envolve velocidade e tempo, que é essa aqui, ó, que é uma das mais conhecidas funções horárias, equações da física, né? A gente conhece ela como V você atua. Por que V você atua? Porque nós temos aqui o V de velocidade, o V, né? V e velocidade inicial indicando você, A de aceleração, lá na frase fica a toa, o T de tempo, ok? Então, V você atua. Onde nós temos aqui, essa aqui, ó, é uma velocidade em qualquer instante, podemos chamar de velocidade final. Essa aqui é a velocidade inicial, o A de aceleração e o T de tempo, ok? Então, V você atua. Velocidade final ou velocidade em qualquer instante é igual a inicial mais aceleração vezes o tempo, ok? Beleza? Mas, professor, de onde saiu essa função horária? Essa função horária aí, pessoal, ela sai lá da função, lá da equação, lá da fórmula da aceleração. A aceleração nós vimos que é variação da velocidade, né, que nós calculamos assim, ó, V menos VO dividido por ΔT, que é T menos T0, certo? Se nós considerarmos o tempo inicial sendo zero, então vai ficar aqui apenas quem? A igual a V menos velocidade inicial dividido pelo tempo final. E aí, se nós fizermos meio pelos extremos, fazendo meio pelos extremos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A vezes T, escrevendo aqui em cima, A vezes o T é igual a V menos V0.
lendo ao contrário, né? Vou só ler ao contrário, colocar assim, v menos velocidade inicial é igual a A vezes o tempo. Colocando esse cara para o outro lado, né? Ele está negativo aqui, ele passa positivo, então a velocidade será igual à velocidade inicial, ele que estava negativo, tá? Passou positivo para cá, mais quem já estava do outro lado, né? Quem já estava aqui, ó, AT, beleza? Foi só esse cara aqui, ó, só esse cara que mudou de membro, tá? Ele passou lá para junto da aceleração e do tempo. Beleza? Ah, professor, eu tenho que memorizar toda essa demonstração aqui, toda essa demonstração? Não, não, não. Você não precisa memorizar isso aqui tudo, tá? Você precisa saber utilizar esta equação. Isso aqui é que é importante para a gente, tá? Saber utilizar essa função horária. Por que que chamamos de função horária? Porque ela envolve o tempo horário, ok? Beleza? Então vamos aprender como é que se utiliza essa função horária através dos exemplos. Nós queremos agradecer a você que permaneceu até aqui, né? Vai aprender agora a utilizar a função horária, né? Nós queremos pedir que você deixe aquele like e se inscreva no canal, tá? Nosso primeiro exemplo diz assim, ó. Um ponto material em movimento adquire velocidade que obedece à função horária. Olha só quem é que nós temos aqui, ó. V igual a 20 menos 4t. Quero chamar a atenção de vocês que ela é muito parecida com a função horária do movimento uniforme. Qual a diferença entre ela? Que aqui entre elas, que aqui no lugar de S é V, que nós temos V em função do tempo. Lá no movimento uniforme tínhamos S em função do tempo. Tomem cuidado, tá? Diferencie isso. Beleza? Então, o ponto material adquire velocidade de acordo com essa função horária. Observem, está no sistema internacional. O que isso quer dizer, professor? Que a velocidade vai estar em metros por segundo, o tempo estará em segundo. E é feito o seguinte pedido. Encontre a velocidade inicial e aceleração. Gente, aqui, ó, para a letra A, você não tem que fazer nenhum cálculo. É cara a crachá. É só comparar essa função horária com a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, ó, mais A vezes o T. Você vai observar quem é que está no lugar de A e de V inicial, ok? Porque ele quer velocidade inicial. Então, quem é que está no lugar da velocidade inicial? É o 20. Então, aqui, olha só a resposta da letra A. Velocidade inicial é igual a 20 metros por segundo. O que mais que ele questionou? Ele quer saber também a aceleração. Então, quem é que está aqui agarrado com o tempo? É menos 4. Então, a aceleração é igual a menos 4. Tomem cuidado, tá, gente? Metros por segundo ao quadrado. Menos 4. Professor, não é só 4, não. Observem, olha aqui. É a mais lá na equação genérica, tá? Lá no GPS. E aqui tá menos. Beleza? Então, a velocidade inicial é 20 e a aceleração é menos 4. Aí ele vem e faz uma outra perguntinha agora bem interessante. Respondido, então, letra A, tá? Não esqueçam, não vacilem. Letra B, ele quer saber a velocidade no instante 2 segundos. Ele quer saber a velocidade no instante. Já nas aulas anteriores eu canto para vocês, instante é a mesma coisa que tempo. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a função horária e lá onde tem o t, a gente vai colocar o 2. Então, vamos lá, mãos à obra. Resolução da letra B, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, letra A, como é que ficou a resposta? Velocidade inicial igual a 20 metros por segundo e a aceleração igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá na letra B agora, resolução da letra B. Letra B, vamos trazer a função horária para cá, né? V é igual a 20 menos 4t. Resolvendo, V é igual a 20 menos 4 vezes... Quem é o tempo que ele citou na letra B? O tempo que ele disse é 2 segundos. Então, no lugar do t, eu vou colocar 2. E aí, eu vou continuar a resolução. Então, a velocidade será igual a 20 menos... Resultado, primeiro nós multiplicamos, tá, gente? 4 vezes 2 é 8. Isso significa dizer que a velocidade é igual a 20 menos 8, 12 metros por segundo. Então, quando o tempo for igual a 2 segundos, a velocidade é igual a 12. Ok? Que foi o que nós fizemos? Apenas substituímos o tempo que ele pediu. Resolução da letra C. Vamos lá. Letra C. Qual é o objetivo? O instante em que o móvel muda de sentido. Opa, vamos aqui rapidinho, né? Mudança de sentido. Então, quando o corpo muda de sentido, vamos imaginar aqui, lá vem um carro e ele vai mudar de sentido. O que ele tem que fazer primeiro? Ele tem que parar. Ele tem que parar para engrenar a marcha ré, beleza? Aí ele mudou de sentido. Mudar de sentido, ó, exatamente isso, ó. Para, ele estava indo para lá, o sentido do movimento dele inicial era para lá, e agora ele está andando com sentido contrário, ok? Progressivo e retrógrado, ou ao contrário, ou vice-versa, como queiram colocar aí, ó. Se você coloca aqui no progressivo, então ele estava andando no retrógrado, e de repente agora ele está andando no sentido
progressivo, ok? Para mudar de sentido, o que ele tem que fazer? Parar. Então toda vez que você ouvir falar em mudança de sentido aqui no movimento uniformemente variado, você tem que lembrar que a velocidade é igual a zero. Para ele mudar de sentido, ele tem que parar. Então nós vamos fazer o seguinte, ele quer para a gente descobrir, olha só, ele quer para a gente descobrir o instante é tempo. Então ele quer para a gente descobrir o tempo em que a velocidade é igual a zero. Resolução, deixa eu escrever aqui, nosso objetivo, descobrir o tempo em que a velocidade é igual a zero. E aí você vai lá, novamente na função horária, tá trazendo ela para cá, ó, v é igual a 20 menos 4t. Então agora, observem, ó, onde é que a gente vai substituir? Nós vamos substituir esse valor lá no lugar de v. Então vai ficar assim, ó, 0, beleza? Igual a 20 menos 4t. Então gerou uma equação de primeiro grau que a gente sabe responder, né? Quem tem a variável, nós vamos levar para o primeiro membro. Tá negativo, ele passa positivo, operação invertida sempre, tá? Então vai ficar assim, ó, 4t é igual a 20. Como é que esse tempo passa para o outro lado? Aliás, desculpa, o 4 passa dividindo. Então vai ficar assim. T é igual a 20 dividido por 4. Aqui a gente já poderia ter matado, né? Que número eu multiplico por 4 para dar 20? Na resultado da divisão agora a gente vai ter, né? 5. Nós encontramos o tempo, então 5 segundos. O que nós acabamos de encontrar? Nós acabamos de encontrar o instante, o tempo em que a velocidade dele é igual a zero. Beleza? E aí, vamos fechar aqui com a letra D, né? Qual o objetivo da letra D, professor? A letra D, observem, deixa eu trazer para cá. A letra D, ele quer para a gente calcular, ou melhor, classificar o movimento em acelerado ou retardado no instante 8 segundos. Eu expliquei para vocês no vídeo anterior como é que se classifica o movimento em acelerado ou retardado. Tá? Você precisa ter o valor da velocidade, o sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Então, o primeiro passo aqui vai ser encontrar, nosso primeiro passo será encontrar a velocidade nesse instante. Tá? Depois que nós tivermos a velocidade nesse instante, aí nós vamos fazer a classificação. Então, primeiro passo, vamos lá, né? Letra D, resolução, encontrar a velocidade no instante 8 segundos. Novamente, trazendo a função horária para cá, V é igual a 20 menos 4t. Substituindo agora, V é igual a 20 menos 4. Qual é o tempo aqui que ele pediu para a gente colocar? O tempo é 8 segundos, vezes 8. Primeiro multiplica para depois fazer a subtração. Então, a velocidade é igual a 20 menos 32. E 20 menos 32, vou colocar aqui embaixo mesmo, a velocidade é igual a menos 12 metros por segundo. E aí eu falei para vocês o seguinte no vídeo anterior. Pode recorrer lá, tá? Toda vez que a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, eu vou escrever aqui, ó. Se velocidade e aceleração têm mesmo sinal, esse movimento ele é classificado como acelerado. Mas se V e aceleração apresentam sinais contrários, o movimento é classificado como retardado. Só fazendo um resumo aqui, tá? Acelerado e retardado. Beleza? Sinais iguais, acelerado. Sinais contrários, retardado. Então vamos observar, olha, a aceleração está bem aqui ainda, olha, nós encontramos lá na letra A aceleração é menos 4, tá aqui, ó. A aceleração é igual a menos 4. E no instante 8 segundos, a velocidade é igual a menos 12. Olha só, velocidade e aceleração apresentam sinais contrários ou sinais iguais? Sinais iguais. Se os sinais são iguais, o movimento ele é acelerado. Então, resposta da letra D. Resposta da letra D. O movimento é classificado como acelerado. Pronto. Resolvido, então, esse primeiro exemplo. Para fechar aqui o nosso estudo da primeira função horária do movimento uniformemente variado, nós temos aqui esse exemplo que diz o seguinte, olha, um corpo executa um movimento uniformemente variado, ele já disse, né, que adquire a velocidade dada pela tabela a seguir.
o nosso objetivo, achar a função horária do movimento desse corpo, tá? Valeu, pessoal, por ter aguardado até aqui, né? Fechar e não ficar com nenhuma dúvida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, divulgue para seus amigos e deixa aquele like aí, tá? Dando continuidade, nós percebemos o seguinte, ó, a cada 5 segundos que passa, a velocidade do corpo reduz em 10 metros por segundo, dá para perceber, né? Olha só, a cada 5 segundos, ó, daqui para cá diminuiu 10, mais 5 segundos diminuiu mais 10, mais 5 segundos diminuiu mais 10. Então, observem, olha, em intervalos de tempos iguais, a velocidade tem uma alteração também constante, ou seja, isso caracteriza o movimento uniformemente variado, certo? Para montar a função horária da velocidade, nós precisamos de 3 coisinhas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha, a função horária da velocidade é aquela vi, você, à toa. Vi, você, à toa. Bem parecido com o movimento uniforme, para montar a função horária, o que a gente vai fazer? Nós iremos substituir esse valor e substituir esse, tá? Então, nós precisamos encontrar o valor da velocidade inicial e precisamos encontrar o valor da aceleração, ok? Beleza? O da velocidade inicial está muito fácil, olha, no tempo zero a velocidade é 60, ou seja, a velocidade inicial é 60 metros por segundo. Eu vou até anotar essa informação aqui para mim não esquecer, olha, vou anotar bem aqui, ó, velocidade inicial já sabemos é igual a 60 metros por segundo. Então, como eu falei para vocês, uma das coisinhas que nós precisamos para montar a função horária nós já temos, que é a velocidade inicial, então falta a aceleração. Então vamos fazer o cálculo da aceleração. Certo? E aí, se a gente fizer a análise, nós podemos perceber que essa aceleração aqui vai ser negativa. Por que vai ser negativa? Porque as velocidades estão reduzindo. Olha, as velocidades são positivas e estão reduzindo. Percebem? Ó, velocidades positivas e o módulo reduz. Se o módulo reduz, o movimento ele é classificado como retardado. E quando o movimento é retardado, a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Então, por isso, ó, se as velocidades são positivas, a aceleração tem que ser negativa. Mas vamos fazer o cálculo, né? Nós podemos fazer o cálculo, olha. Então, a aceleração, como é que nós calculamos? Velocidade final menos velocidade inicial, dividido por ΔT. Lembram da fórmula? Vídeo anterior. Vamos substituir. Quem é a velocidade final? Eu vou colocar esse valor aqui mesmo, tá? Se você quiser pegar só esse intervalo de tempo, pode. Se você quiser pegar daqui para cá, pode. Se você quiser pegar esses dois ou esses dois, também pode, tá? Fica a teu critério. Eu vou pegar o todo. Velocidade final será 20. Quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial será 60. Então, menos 60 dividido pelo tempo. Quanto tempo ele gasta para sair daqui dessa velocidade 60 e chegar a 20? 20 segundos. Fazendo a subtração aqui em cima, 20 menos 60 é menos 40, dividido por 20, ok? Corta esse cara com esse, então vai ficar aceleração igual menos, né? 4 dividido por 2, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui está a aceleração. E o que foi que eu falei para vocês? Para montar a função horária, nós precisaríamos da velocidade inicial e da aceleração. A velocidade inicial nós achamos na tabela e a aceleração nós acabamos de fazer o cálculo. Então, agora é só fazer a montagem, tá? Então, eu vou reescrever ela aqui, ó. A função horária é velocidade inicial mais AT. Substituindo velocidade inicial, quem é o valor da velocidade inicial? Velocidade inicial é 60, então vamos fazer a substituição. 60, a aceleração está aqui, vai ficar um joguinho de sinal, mais por menos dá menos, vou colocar logo direto, menos 2t, ok? Então, essa aqui é a função horária do movimento. Então, nesse intervalo de tempo aqui, ele obedece essa função horária. E eu quero chamar a atenção para vocês que até aqui, ó, do 0 até 20 segundos, o movimento dele, em qualquer desses instantes aqui, o movimento será classificado como retardado. Por quê? Porque a aceleração é constante e sempre negativa, e essas velocidades aqui são positivas. Então, no instante 0, movimento retardado, olha, velocidade positiva, aceleração negativa. No instante 5, velocidade positiva, aceleração negativa, sinais contrários, retardado, e assim sucessivamente, tá? Beleza? Valeu, pessoal! Então, se você gostou dessa videoaula, compartilhe com seus amigos, tá? Deixa aquele like, se você ainda não é inscrito, se inscreva e fica conosco até o próximo vídeo.